Bom dia a todas e a todos. Muito obrigada, caros auditoras e auditores, por estarem aqui conosco neste diálogo com Portugal, realizado no âmbito do 11º Festival da História da Arte de Fontainebleau. Esta manhã vamos falar sobre a história dos azulejos, que são um dos símbolos culturais mais originais e representativos de Portugal. Para este evento utilizaremos uns fones, porque os intervenientes falarão não só em francês, mas também em português. Para ouvirem a conferência em francês, têm que pôr no canal número 1. Para ouvirem a conferência em português, têm que pôr o canal número 2. Para falar sobre este tema vasto e apaixonante, temos o prazer de receber os especialistas que me regozijo de vos apresentar: Alexandre Paes, do Museu Nacional do Azulejo, e Rosário Salema de Carvalho, da Universidade de Lisboa. É o Sr. Alexandre Paes que vai dar início à conferência. Bom dia a todas e a todos. Vou tentar falar francês, mas o meu francês está um bocadinho enferrujado, mas mesmo assim vou tentar. Vamos fazer uma viagem de cerca de 500 anos. Vamos fazer esta viagem muito rápido, mas é necessária para compreender os azulejos, e eu chamo sempre azulejos e não mosaicos em Portugal. Azulejos é uma palavra árabe que significa pequena pedra polida, e era uma tradição que os árabes trouxeram para Portugal. No século XVI, vemos que os azulejos em Portugal era o tempo da experiência, da experimentação. Inicialmente, os azulejos eram importados de Sevilha. Vemos a diferença entre os azulejos espanhóis e portugueses. Os azulejos espanhóis utilizavam os azulejos como uma espécie de tapeçaria, enquanto os portugueses preferiam torná-los em peças de arquitetura, por assim dizer, falsa, como esta espécie de janela em que a luz não transfere a luz através do vidro, mas reflete no vidro dos azulejos. Aqui temos um palácio muito importante em Lisboa, em Sintra, mais especificamente, que se situa perto de Lisboa, e vemos como os azulejos estão aplicados como se fossem uma parede para proteger a sala. Temos aqui também esta aplicação de azulejos com motivos vegetais que dão uma aparência de um jardim no interior do palácio. Em meados do século XVI, tínhamos azulejos em mosaico, que são diferentes dos outros azulejos. Aqui podemos ver um dos mais bonitos painéis que temos no Museu dos Azulejos, chamado o painel da Nossa Senhora da Vida. É importante salientar este padrão que aqui falta, um padrão em forma de janela, que permitia que a luz entrasse, atravessasse os azulejos, e que era simbólica do caminho que o Espírito Santo, que está aqui representado, portanto, o caminho do Espírito Santo para a Virgem. Isto é muito importante, porque em Portugal os azulejos são sempre ligados com a arquitetura. A partir do momento em que retiramos o azulejo da arquitetura, algo se perde para sempre. Temos aqui outro exemplo muito conhecido, numa pequena capela, a Capela de São Roque, em Lisboa, onde vemos algo de diferente. Nesta capela, o interior é protegido por esta ferragem, e os padrões, que são os padrões materiais de São Roque, o cão e o bastão, estão no interior da capela, porque os santos estão presentes de modo transfixo no interior da capela. A viagem é muito rápida, mas é somente para termos algumas ideias. No século XVII, dá-se uma mudança.
O século XVII é a época dos padrões, padrões que são ligados à arquitetura do século XVII, sendo padrões muito geométricos. Vemos que todos os azulejos são cortados para se adaptarem à estrutura, à arquitetura, como se fossem o próprio desenho da arquitetura que vemos nos azulejos. Outro aspecto muito interessante é que temos aqui os padrões, mas quando vemos os padrões na arquitetura, temos uma percepção diferente. Aqui são quadrados, porém na arquitetura os padrões são redondos. Esta diferença de padrões na arquitetura é outro aspecto muito interessante dos azulejos no século XVII. Aqui temos a Embaixada de França, um palácio maravilhoso, e temos aqui um azulejo do tamanho natural, com um corte inspirado na porcelana chinesa. É esta migração dos padrões que nos parece um aspecto muito interessante durante o século XVII. Aqui vemos que os tetos e as paredes se encontravam cobertas de azulejos no século XIX, o que constitui uma diferença relativamente aos espanhóis, que não utilizavam os azulejos no teto. E podemos ver também o corte dos azulejos. Corte esse que era realizado no próprio momento da aplicação no teto, ou da aplicação no elemento da arquitetura. Vemos como a arquitetura se modificou ao longo do tempo, criando ilusões no espaço. Porém, os padrões dos azulejos podem situar-se num só azulejo, em 4, em 16, em 32 e até 144. Temos que ter 144 peças para obter um só padrão que repetir-se-á infinitamente. É algo surpreendente no século XVII a quantidade de azulejos, a quantidade de padrões criados em Portugal. Os azulejos dão-nos pistas sobre as diferentes formas de arte. Aqui temos a ourivesaria, vemos os diamantes. Também podemos observar padrões têxteis nos azulejos, ou, como referi anteriormente, padrões inspirados na porcelana. Aqui temos a flor, a peónia da China, que não era conhecida em Portugal, portanto era interpretada como se fosse uma rosa. Aqui temos também uma outra compreensão dos padrões dos azulejos do século XVII. Alguns padrões eram especificamente criados para um espaço em especial. Aqui, neste caso, é uma capela de batismo. E este padrão é uma interpretação da rosa, sendo que a rosa é o símbolo da Virgem. Por conseguinte, estes azulejos eram utilizados nas igrejas dedicadas à Virgem Maria. O século XVIII foi o tempo das narrativas. O tempo das narrativas porque tratava-se da época em que os azulejos tinham padrões que contavam histórias. Nas igrejas, contavam como as antigas Bíblias Pauperum, antigos documentos que contavam histórias religiosas, histórias muito complexas. Contudo, graças aos padrões desenhados nos azulejos, todas as pessoas percebiam essas histórias, pelo que os azulejos funcionavam como um livro aberto. Há uma diferença nestas igrejas. Se virmos os azulejos pela ótica do Evangelho, trata-se da descrição da vida dos santos, de Cristo ou da Virgem. Ao lado dos altares tínhamos a maravilha, o milagre, a fantasia. Porém, há formas de compreender as histórias pela posição dos azulejos na narrativa. Algo muito original no século XVIII eram as figuras de levitação que eram colocadas na entrada das igrejas ou dos palácios. São figuras de tamanho humano, natural. Outra criação muito interessante são as cozinhas com
padrões que lembram aquilo que se pode observar nas cozinhas dos palácios e de algumas igrejas. No século XVIII deu-se uma grande mudança na cidade de Lisboa e em outras cidades portuguesas. Havia uma criação, deu-se uma criação particular, que são estes pequenos painéis, chamados registros, que tinham sido transpostos para o exterior do edifício para os proteger de outro terremoto, de outra catástrofe. E é isto que nos abre a porta para o século XIX, o tempo do exterior. No século XIX, um dos palácios mais importantes era o Palácio da Pena, em Sintra, perto de Lisboa, que eram cobertos por azulejos. O rei que fez este palácio era um rei de origem alemã. Casou com a rainha portuguesa e decidiu usar os azulejos por ter percebido que os azulejos eram, em certa medida, a alma de Portugal. Nas cidades portuguesas, no século XIX, vemos que os azulejos cobrem todos os edifícios, como se tratassem de casas de vidro que refletiam a luz. Temos esta ilusão de escamas, como se fosse uma escultura de vidro nas fachadas das igrejas. Temos azulejos também para contornar, para fazer os contornos. Temos aqui vários padrões com diferentes contornos e diferentes percepções. Aqui, por exemplo, os padrões parecem ser mais amarelos, por haver amarelo no contorno. E já no lado direito aparecem mais azuis, porque os contornos são azuis, o que faz a diferença entre cada edifício da cidade. E como disse anteriormente, os azulejos eram cortados de modo a fazerem o contorno de todos os elementos arquitetónicos durante o século XIX também. No século XX, a viagem está quase a terminar e este século era o tempo da arte pública. Os azulejos foram utilizados nas estações de comboios. Então, os azulejos eram utilizados nas estações de comboios e no exterior dessas estações para mostrar certas características da região. Alguns destes padrões inspiravam-se nas fotografias mais importantes dos lugares mais notáveis desta região. No pós-guerra, começamos a construir metros. Mais uma vez, os azulejos estavam presentes nas estações de metro e estes azulejos poderiam parecer abstratos, no entanto, os símbolos correspondiam aos lugares de cada estação por onde o metro passava. Após a Segunda Guerra Mundial, houve uma grande mudança na cidade de Lisboa, sendo que muitos painéis tinham sido colocados para evocar a memória da antiga Lisboa que tinha mudado com o modernismo. Um dos painéis mais surpreendentes, um dos maiores de Lisboa, é este. Trata-se de um painel que também parece abstrato, com muita cor. Contudo, há um segredo oculto neste painel. Disse que os azulejos estavam sempre colocados no lugar para o qual se destinavam. Este painel, com efeito, inspira-se numa imagem fotográfica de um Volkswagen completamente desmontado para fazer algo que não é claro, porque estamos sempre a passar de carro em frente a este painel. Ninguém passa a pé em frente a este painel. E como passamos de carro, não é necessário ver o padrão. Sabemos que ele está ali, mas não é preciso discerni-lo.
No Oceanário de Lisboa há uma diferença muito interessante que abre a porta do século XX. Nesta imagem temos azulejos que também têm padrões abstratos, mas que na realidade são imagens de animais, animais marinhos, que são pixelizados e cada pixel constitui uma parte de uma composição mais complexa. É muito interessante porque quando vemos as coisas deste modo, elas parecem abstratas. E, no entanto, quando conseguimos ver o padrão total, discernimos a imagem do peixe, neste caso. Outra composição que gosto muito, que vemos aqui na estação do metro, foi feita por duas irmãs. É uma composição à qual elas chamam azulejos cinéticos. Com isto, elas querem dizer que a força do metro é tal que as paredes parece que têm ondas vagas criadas pela força da passagem do metro na arquitetura. Outra estrutura de arquitetura muito bela é o terminal do Porto de Leixões, com azulejos inspirados num mosteiro muito importante em Portugal. Vemos aqui que o branco nem sempre é branco. Há muito branco, muita cor branca nesses mosteiros. Há 78 tons de branco neste terminal. Fizeram muitas mudanças deste tom de branco para criar uma espécie de conchas de azulejos. No século XXI surge algo de novo. Os azulejos mudam ou permanecem algo do passado? Não, os azulejos atravessam um momento de revolução. Não sabemos qual será o futuro, mas temos algumas propostas. Há azulejos que representam a luz da arquitetura. Não sei se conhecem os espetáculos de projeção de luz na arquitetura. Outra proposta muito interessante é esta aqui. Pode parecer muito desinteressante, mas trata-se de um viaduto e como as pessoas passam muito rápido de carro, o autor pretendia criar a ilusão de que as pessoas iam à velocidade da luz. Assim, o que podemos ver é a reprodução da velocidade da luz nesta composição. Um dos meus painéis favoritos é este, da autoria de um artista finlandês, Eero, que utiliza a banda desenhada de um modo muito interessante para criar estes painéis. Aqui, no Museu de Arte Contemporânea de Languedoc de Roussillon, na França, vemos estes painéis de Eero, realizados por Eero em Portugal, com o tema da femme fatale, da mulher fatal, nestes painéis de banda desenhada. Outra proposta que me parece também muito interessante são estes azulejos colocados no teto de uma estação de metro. O que é interessante neste teto é que quando vimos aqui, que nos situamos no final das escadas, temos a noção da profundidade de um rio. O que vemos é como se estivéssemos a emergir do fundo do rio até à superfície. E é a superfície do rio que vemos aqui neste teto. Temos aqui uma composição publicitária, um tanto quanto irónica, numa outra estação de metro, com estas meninas, chama-se Projetos Meninas, inspirado na publicidade da Benetton. A Benetton não me pagou para fazer publicidade à marca. Um dos meus favoritos é um casal que produz este tipo de painel. Estes painéis são muito interessantes por utilizarem aquilo a que se chama azulejos
de Maison de Vin, azulejos que não têm qualquer interesse, azulejos que eles utilizam para criar composições, retratos que apenas conseguimos discernir a partir de uma certa distância e não ao perto. Aqui desenharam o retrato de uma jovem e de um jovem, os autores da composição. Também tentaram atribuir som aos azulejos. Criaram estes painéis, que são utilizados num grande festival de rock. Estes painéis possuem uma composição que permite refletir e projetar o som, pelo que é mais uma utilização muito interessante. Outro autor, que é um autor francês de origem portuguesa, André Teixeira, criou um painel que conta a sua história, uma história de imigração, de êxito, uma narrativa como se fosse um grafite em forma de azulejo. Outro artista que conhecem bem é a Joana Vasconcelos, que criou várias peças em azulejos. Gosto muito desta fachada, porque os padrões da fachada estão ocultos nos azulejos. Outro artista é Diogo Machado, Adfor, um jovem que criou estas composições. Ele faz grafite e cria muitas composições. Gosto muito das suas composições, com figuras de convite muito modernas. Temos aqui duas senhoras muito preocupadas com o seu telemóvel e os problemas relacionados com os seus telemóveis, ou por vezes que fazem selfies. Como dizia, foi uma longa viagem de mais de 500 anos. E podem ver dois aspectos que fazem a diferença dos azulejos em Portugal. É o modo como os azulejos se articulam com a arquitetura. E outro aspecto é que, ao longo destes anos, os azulejos souberam adaptar-se ao novo mundo, aos novos costumes e aos novos desejos do povo português. Obrigada. Bonjour à tous. Bom dia a todas e todos. Agradecer à organização o convite que me foi dirigido para estar hoje aqui presente na companhia do Alexandre Paes para fazer esta segunda parte desta apresentação sobre a azulejaria portuguesa. Vou falar-vos de um projeto, o Az Infinito, que é dinamizado pelo meu grupo de investigação, a Rede de Investigação em Azulejo, e pelo Museu Nacional do Azulejo, em colaboração com a empresa Sistemas do Futuro. Projeto esse que é coordenado por mim e pelo Alexandre. Neste slide podem ver uma descrição sumária do Az Infinito, que é um sistema de referência e indexação de azulejos. É uma plataforma online, em permanente atualização, que inventaria, cataloga e documenta o património em azulejo produzido ou aplicado em Portugal, desde as primeiras aplicações, no final do século XV, até hoje, literalmente. Quais são os objetivos? Conhecer, estudar, divulgar e proteger o património azulejar nacional. O que é diferente no Az Infinito? A metodologia. Na verdade, nós temos uma nova metodologia para o estudo do azulejo, combinando a história da arte e as humanidades digitais.
ou seja, aquilo que hoje se convencionou designar por História da Arte Digital. Para retomar uma distinção de Johanna Drucker, o AS Infinito não digitaliza o património azulejar. Não é uma base de conteúdos digitalizados, pelo contrário, o AS Infinito, e isto é que é verdadeiramente importante, é uma ferramenta de trabalho orientada para a investigação acessível e inclusiva. Portanto, os conteúdos são digitais, de facto, e não meramente digitalizados, podendo ser usados para os mais diversos fins, como já terei a oportunidade de mostrar. Pautamo-nos por uma política de acesso aberto e fomentamos parcerias, pelo que os conteúdos são disponibilizados em acesso aberto e podem ser reutilizados. Convergem para o AS Infinito quase todos, ou mesmo todos, os projetos da Rede de Investigação em Azulejo, e é na articulação entre o sistema como uma ferramenta e espelho de resultados e as teses, os artigos e os trabalhos que resultam da utilização dessa mesma ferramenta que o AS Infinito pode ser considerado como uma história da azulejaria portuguesa em permanente atualização, beneficiando da investigação mais recente que é feita aos mais diversos níveis. E aqui permito-me destacar, desde já, o importante papel da fotografia, aproveitando para agradecer a generosidade de um dos nossos parceiros, o fotógrafo Libório Manuel Silva, autor desta imagem e de tantas outras. Aqui podem ver o aspecto da versão beta, que lançámos no Dia Nacional do Azulejo, no passado 6 de maio. Ainda há muitas coisas para corrigir, mas em breve, muito em breve, espero, teremos a versão final pronta. E convido-vos desde já a explorar o AS Infinito mais tarde. Eu vou só mostrar as potencialidades do sistema para a investigação em História da Arte, usando alguns casos concretos. E vou começar pela azulejaria de padrão, e centrar-me no caso específico da azulejaria mudéjar ou tardomedieval. Até porque, muito curiosamente, o flyer de divulgação desta 11ª edição do festival apresenta uma adaptação da pintura de Ghirlandaio sobre um fundo de padrão de azulejo mudéjar. A intenção parece óbvia, usar esse referente para aludir ao país convidado, Portugal, onde o azulejo é considerado uma das artes mais representativas da azulejaria da cultura portuguesa. Para nós, no AS Infinito e no catálogo de padrões, este não é um padrão qualquer, mas sim o P151666, ou, numa variante de cor, o P151638, sendo que este último pode ser visto, entre outros locais, no pátio da audiência do Palácio Nacional de Sintra. Para encontrarmos este e muitos outros padrões, basta procurar no AS Infinito, no separador Padrões e Molduras, que vemos no slide, ou atualmente temos uma nova forma de pesquisa por imagem, que recorre à aplicação VIS da Universidade de Oxford. Basta fazerem o upload de uma imagem, eu fiz desta, do flyer do festival, para o sistema vos dar correspondências que existam no AS Infinito. Mas este projeto de catalogação é inspirado no trabalho de João Miguel dos Santos Simões, ainda que a nossa metodologia seja um pouco, enfim, naturalmente seja diferente e atualizada. A ideia base é criar um perfil, como se fosse um perfil de ADN para cada padrão, de modo a que não se confunda com nenhum outro. Para isso, começamos por recolher informações textuais e informações de arquivo e depois passamos ao tratamento visual do padrão, e esta é uma parte importante, não apenas pelas imagens que gera, mas também pela análise visual minuciosa que permite. E nesta fase, focamo-nos num padrão específico, numa abordagem de zoom-in.
Aqui podem acompanhar as diversas fases do tratamento digital das imagens, desde a captação fotográfica, passando depois à escolha das imagens, neste caso de uma cercadura, à vetorização dessa mesma cercadura, ou do padrão, ao tratamento da cor e ao volume. Voltando ao nosso padrão inicial, podem ver aqui as diferentes montagens em 3D, ou seja, simulando o volume da técnica da corda seca, e aqui já na versão flat, apenas colorido. Mas, de qualquer forma, vejam como as montagens vão, desde esta primeira até aqui à última, vão procurando simular o padrão aplicado e os ritmos e as formas que o mesmo gera quando observado na totalidade. Enfim, todos estes dados vão sendo recolhidos e inseridos no AS Infinito em fichas próprias e que sistematizam os dados e permitem relacioná-los e visualizá-los de outros modos. Por exemplo, percebemos quando e onde o mesmo padrão foi aplicado, criando linhas cronológicas que indicam questões de gosto, por exemplo, ou perfis geográficos, também ligados à encomenda. E deste modo chegamos a uma visão de zoom out que muitas vezes é complementada em contexto. Por exemplo, aqui podem ver uma das tabelas de estudo da Margarida Capelo, publicada no seu trabalho de mestrado, que foi uma das nossas alunas, em que a catalogação destes padrões permitiu reconhecer múltiplas variantes do que se acredita, aqui esta secção em baixo, do que se acredita serem algumas das primeiras produções nacionais e perceber a aplicação de todos estes azulejos numa capela da Igreja Matriz de Alhos Vedros, que afinal se concluiu não ser uma aplicação original, mas sim fruto de várias reaplicações. E vejam também como a catalogação e as novas ferramentas de pesquisa são úteis ainda na área da arqueologia, permitindo identificar rapidamente fragmentos como os que podem ver na imagem. Este trabalho de mestrado articulou-se com a tese de doutoramento em curso da Rafaela Xavier, que tem estado a participar nos RIE e que aqui vemos junto ao seu póster nos Encontros Ciência 2022. Esta catalogação estende-se naturalmente a outros séculos, como o século XVII, por onde começamos, e aqui podem ver o padrão maçaroca, mas a partir de agora as imagens são sempre flat e construídas a partir da fotografia diretamente, sem vetorização. O projeto tem dado origem a diferentes estudos e foi apresentado nesta exposição sobre a azulejaria do século XVII, que decorreu em 2012 no Museu Nacional do Azulejo. E aqui podem ver já outras instituições que usam o catálogo como uma ferramenta de vocabulário controlado para esta área, que era precisamente aquilo que nós pretendíamos, uniformizando assim as práticas e potenciando uma investigação para a qual todos podem contribuir. Mesmo ao nível da divulgação, como acontece neste último caso, relativo às fachadas de Braga. Mas o AS Infinito não vive só de padrões e está na altura de passarmos a outra tipologia de azulejos. Este é um dos espaços em Portugal, certamente, e talvez no mundo inteiro, com mais azulejos. Trata-se do Mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa. O inventário destes azulejos tem funcionado para os nossos alunos na faculdade como um laboratório e eles vão escolhendo os diferentes espaços para irem trabalhando. Um dos últimos foi o claustro inferior, que podem ver aqui nas imagens, ou com mais detalhe nestas. São duas alas quadradas com 65 secções figurativas. A metodologia que preside a estes levantamentos, ou inventários dos azulejos, que permanecem nos seus locais de aplicação e que são os que nos interessam pelo contexto,
é a seguinte, que eu vou passar muito rapidamente a explicar. Nós usamos sempre uma estrutura hierárquica que vai do imóvel ao revestimento, porque exatamente os azulejos devem ser lidos no contexto, ou seja, nos seus locais de aplicação. Portanto, começamos pelo imóvel, passamos depois aos espaços, neste caso do Mosteiro de São Vicente, estamos a tratar dos claustros inferiores. Depois analisamos então os revestimentos, neste caso 65 secções figurativas, mas podiam ser de padrão, a lógica é sempre a mesma. E por fim analisamos também e catalogamos as molduras. No caso de São Vicente de Fora, o claustro inferior, que estamos a ver na imagem, já foi fechado. E era revestido por azulejos figurativos, conforme podem ver nestas imagens. Ou seja, estes mantêm-se, mas estes deste lado não. Estas duas imagens são duas imagens de arquivo de 1995, ou seja, antes da intervenção de restauro. As secções que se encontravam aqui tinham representações das fábulas de La Fontaine. E foi precisamente por isso que eu decidi trazer este exemplo, não só porque é uma iconografia francesa, como também envolve animais, que é o tema deste festival. Vejam aqui este exemplo da fábula do gato e do rato, em que podemos ver a secção ainda aplicada no claustro, depois aqui já depois de intervencionada, e a gravura de Jean-Baptiste Udry, que inspirou que esteve na base deste painel de azulejos. São, no total, 38 fábulas, mas eu só trouxe mais duas e não vou contar as histórias. A galinha dos ovos de ouro e o galo e o raposo. Também poderíamos chegar a este revestimento no As Infinitum procurando apenas as fábulas no separador iconografia, uma vez que todas as secções figurativas estão catalogadas através do sistema Iconclass. Também lá chegaríamos pelo separador Fontes Visuais, que reúne as gravuras que inspiraram os revestimentos e que, enfim, estou a referir-me a gravuras, mas pode incluir também, por exemplo, catálogos de fábricas de padrões dos séculos XIX e XX. Regressando aos claustros inferiores, chamava também a atenção para a questão das molduras e da catalogação destas molduras, que é um trabalho que eu estou a desenvolver neste momento. Catalogar as molduras permite perceber melhor a evolução e a relação do azulejo com a arquitetura. E trouxe-vos aqui uma cronologia das diferentes tipologias identificadas. Desde as barras mais simples, que prolongam a lógica da azulejaria de padrão do século XVII e que podem ser aplicadas de qualquer modo, na horizontal, na vertical, indiferente, continuando depois para aquelas que não se podem dissociar, ou e por fim, as que combinam diferentes barras verticais e horizontais. Além destas, temos ainda as molduras que são mesmo indissociáveis e que funcionam em articulação com as representações figurativas, sendo recortadas externamente, e o desenho interior não é recortado, é desenhado em conjunto com a composição. A mesma lógica continua depois já no Rococó. A análise das molduras envolve resultados também em termos da leitura do programa iconográfico, trazendo ainda alguma luz sobre a forma como os diversos intervenientes numa obra de azulejo organizam o seu trabalho. E, por falar em intervenientes, chamo a vossa atenção para o separador Autorias, no As Infinito, onde encontram vários tipos de autorias com biografias que são o mais completo que conseguimos e que resultam da investigação mais recente. Já estou quase a terminar, mas antes disso queria mostrar-vos um exemplo de um artigo que submeti há pouco tempo.
Depois de identificar e catalogar todas as representações da Anunciação que existem ou existiram em azulejo no século XVIII e que totalizam 114. Portanto, os dados foram inseridos no Ars Infinitum, foram todos sistematizados e a seguir foram exportados para ficheiros Excel ou CSV e os dados analisados em aplicações como esta, a Palladio, da Universidade de Stanford, que permite visualizações em mapas e gráficos de nós. Aqui podemos medir o impacto desta gravura de Laurent Carré, realizada em 1728 a partir da pintura de François Lemoine, em 1727, para um colégio inglês. E podemos ver aqui a correspondência neste conjunto. Aqui podemos ver a gravura e a pintura e a gravura e algumas imagens desta mesma composição, mas agora em azulejo, ou com mais detalhe, que uma comparação mais próxima entre a gravura e a pintura em azulejo. Mas a sistematização dos dados permite-nos, por exemplo, criar uma cronologia e perceber, por exemplo, que esta gravura que vos tenho estado a mostrar teve um impacto muito significativo em toda a segunda metade do século XVIII, conhecendo-se hoje pelo menos 29 composições em azulejo que seguem esta gravura. E permite-nos também, por exemplo, chegar a outras conclusões do ponto de vista geográfico, mapeando a influência geográfica, a influência das gravuras, aqui de uma forma muito simples, incluindo mais 4 não contabilizadas antes no Brasil. Agora estou mesmo a chegar ao fim e, para concluir, gostava de referir apenas que o objetivo do Ars Infinitum é cobrir todo o património azulejar nas suas diferentes perspectivas. Mas isso, enfim, como o nome do projeto indica, uma tarefa quase infinita, a que vamos dando continuidade através de projetos específicos, sempre numa perspectiva colaborativa e de entendimento do Ars Infinitum como uma ferramenta colaborativa à disposição de todos. E por isso, mais uma vez, convidamos todos a explorar e a usar o Ars Infinitum e a fazer-nos chegar os vossos comentários, sugestões ou mesmo, quem sabe, propostas de utilização. Nós estamos a equacionar nesta fase que, a partir do próximo ano, enfim, talvez a partir de outubro, consideramos abrir uma espécie de residências azulejares dedicadas precisamente ao inventário e à catalogação, em que um conjunto de projetos podem estar connosco durante um semestre, um ano. E, por fim, deixo também o meu e-mail, caso queiram colocar alguma questão ou entrar em contacto. E merci. Obrigada pelas intervenções. Temos algum tempo para intervenções, perguntas. Vamos então passar com o microfone para que possam tomar a palavra. Muito obrigada por esses tesouros. O site está em português, em francês, em inglês, em espanhol? Por favor. Para já, está só disponível em português, mas vai estar... Está só disponível em português,
mas estamos a traduzi-la em inglês. Mas é preciso esperar ainda um pouco para ter a tradução em inglês. E, bom, talvez um dia o francês. Eu tenho uma pergunta sobre a história dos azulejos. Talvez não tenha ouvido bem, mas não ouvi falar do grande tremor de terra. Houve alguma consequência na mutação da utilização dos azulejos? Sim, após o tremor de terra, houve outra forma de criação, mas eu só falei de criação dos registros que são colocados fora dos edifícios para os proteger, porque as pessoas queriam proteger-se dessa tragédia. Então, o tremor de terra, sim, mudou um pouco o panorama dos azulejos, mas não tanto. Uma das coisas que mudou foi a noção de higiene. Os azulejos, por exemplo, são fáceis de limpar. E isso é muito importante, principalmente após o sismo, porque houve muitas doenças e os azulejos foram muito importantes nesse aspecto. Mas há também alguns outros elementos, mas esta apresentação fala de 500 anos em meia hora, então é realmente complicado. Falei-vos um pouco da história e vão ter de ir a Portugal agora para conhecer o resto. Obrigada. Com o tempo, a evolução técnica da composição da base do azulejo evoluiu? Do ponto de vista da terra utilizada, do verniz, do esmalte? Pode dizer-nos umas palavrinhas sobre essa base? Sim. Houve alterações, nomeadamente após o século XIX, com a industrialização dos azulejos e vários tipos de terra são então utilizados para fazer a superfície dos azulejos, alterações do tipo de vidro também, porque o vidro era feito com chumbo e o chumbo foi proibido. São palavras fáceis, mas não me consigo lembrar. Peço perdão. Então o chumbo foi proibido. E é possível fazer as cores, o vidro com outros materiais. Por exemplo, não havia vermelho nas cores utilizadas na cerâmica em Portugal até o século XX. Hoje é possível fazer esse vermelho através de outras composições. Os azulejos hoje em dia são mais resistentes também. Não me parece que eles sejam tão resistentes quanto antes, peço perdão, mas são mais fáceis de adaptar às paredes, aos edifícios e têm mais cores. Então, sim, nesse sentido, houve uma mudança. Não podemos dizer que seja melhor, é simplesmente diferente. Mais alguma pergunta?
E na escola, por exemplo, as crianças são sensibilizadas à história dos azulejos em Portugal? Fala-se disso ou é mais ou menos? Nós temos uma expressão que eu não sei traduzir, que é em casa de ferreiro, espeto de pau. Em Portugal nós estamos tão habituados aos azulejos que os portugueses já nem os veem. Na universidade, algumas pessoas já se estão a começar a interessar pelo tema, mas geralmente as pessoas que se interessam mais pelos azulejos são os que vão a Portugal, que visitam Portugal e que realmente constatam que os azulejos são uma prática completamente diferente. Os turistas, o comércio, vê os azulejos de outra maneira. Mas é o mesmo para todos os povos. O que os distingue é algo que eles não veem, esquecem a importância disso, e isso também se aplica neste caso. Para regressar aqui a algumas questões técnicas de produção. Nas bases, nos suportes, essa argila pode também fixar-se noutros climas com cimento, por motivos de perenidade, nesse conceito de azulejo. Sim, uma das fábricas que temos fez pesquisas muito específicas. Joana Vasconcelos, por exemplo, encomendou uma piscina em França e teve de fazer uma piscina aqui em França e a cor vermelha tinha de fazer parte dos padrões, tinha de ser colocada no chão da piscina. Mas esse vermelho tinha de poder durar pelo menos 100 anos. E, além disso, os azulejos não podem ser perigosos, não podem magoar as pessoas. E essa fábrica fez pesquisas para criar um vermelho que pudesse durar 100 anos, porque geralmente o vermelho é a cor mais difícil de fixar na cerâmica. As outras cores são imortais, por assim dizer, mas o vermelho vai ter tendência para desbotar. E a fábrica certificou que esse vermelho vai durar 100 anos e fez também uma qualidade verde que permite evitar quedas. Além disso, também houve azulejos fabricados para o aeroporto de Reykjavik, mas há muita neve e há uma tal diferença de temperatura que era necessário criar azulejos que permitissem uma certa perenidade nessas condições climatéricas. Então, mais uma vez, houve pesquisas realizadas para encontrar uma argila e um verde que se pudesse manter no tempo. Um artista, Hervé Rosard, que acho que é belga, fez azulejos para uma estação de comboios e esses azulejos têm de ser suficientemente resistentes para não se partirem e para durarem vários anos, apesar das pessoas os pisarem. Então,
essa ideia do azulejo é permanecer, é o conceito de base do azulejo. Obrigada pelas apresentações, agradeço também os intervenientes e os participantes. Este debate estará disponível na nossa página web do INHA. Não hesitem em ver também as outras intervenções dos nossos apresentadores para hoje.